Olá, caro aluno, vamos dar início aqui a mais uma disciplina do curso de assistente de controle da qualidade, e agora uma disciplina dedicada ao assunto gestão e melhoria de processos, tá? Essa disciplina está dividida aqui em 4 unidades. Iniciaremos aqui com a unidade, ou aula 1, tá joia? Vou projetar os meus slides, eles estão disponíveis no Ava para vocês, tá? Recomendo que vocês assistam essa videoaula com os slides em mãos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos do processo. Então, primeiro, conceituando, o que vem a ser um processo, né? O processo é um conjunto, uma rotina de atividades que estão interligadas e que interagem entre si, seja pela entrada ou saída, né, pelo início ou pelo fim, né? E aí a gente consegue determinar um início, meio e fim de atividades interrelacionadas que no conjunto entrega alguma coisa, tá? Então, que a gente poderia chamar de resultado. Então, esse processo, ele é importante para a gestão da qualidade, porque entende-se que as falhas na qualidade podem estar no processo em si, não necessariamente em algo físico, mas no processo. E por isso é importante estudarmos ele aqui, né? O que é importante ter definido dentro de um processo? Esse processo ele vai ter a descrição do como se faz, do como se inicia, do como se percorre e do como se chega ao objetivo final, tá? Aqui eu trouxe uma analogia sobre uma receita de bolo. E aí eu acho que quando a gente traz para a indústria, na fabricação de um produto qualquer, fica bem parecido, né? Então, por exemplo, a gente teria a entrada da matéria-prima nessa fabricação de um bolo, que seria a seleção dos nossos ingredientes. A gente teria atividades sendo exercidas ali até que esses ingredientes fossem trabalhados. Então, a gente misturaria, bateria, processaria, assaria, decoraria, né? Olha quanta coisa a gente faria, né? Então, tudo isso são atividades necessárias para que o bolo chegue na saída, para que chegue esse resultado ou esse produto final. E aí a gente tem, né, na ponta lá, recebendo isso, a figura do cliente, que é quem vai consumir e quem possivelmente vai avaliar a qualidade disso. E não estando cumprida a qualidade em algum aspecto, pode ser que alguma falha no processo tenha acontecido. Então, o que a gente tem de características do processo como um todo? A gente tem a entrada, também conhecido como input, né, que é quando inicia-se o processo, comum na indústria, com a chegada da matéria-prima, caso de prestação de serviços, com alguma informação, ou, no caso de atividades comerciais, por exemplo, quando chega ali uma demanda de um produto a ser comprado. Paralelamente ao input, a gente tem o processamento. Então, o processamento ocorre na sequência, ou a transformação. Então, é um conjunto de atividades que vão transformar aquela matéria-prima, aquela informação, aquela demanda, em algo que agregue valor. E a gente tem a saída, que é o output, que seria o resultado, o produto finalizado, tá bom? A depender do que a gente está trabalhando. Só que a gente tem também, no meio desse processo, a figura do cliente, que é quem recebe, beneficia, né, da saída e possivelmente avalia a qualidade. A gente tem a figura do fornecedor, que é quem entrega para que o input ocorra, para que, seja, para que o início ocorra. A gente tem recursos diversos que são necessários para que o processamento ou a execução do processo ocorra, né, muitas vezes pessoas, mas também pode ser tecnologias, pode ser maquinários, equipamentos, enfim. E a gente tem aí muito vinculado a nós, aqui da qualidade, o controle e a medição, que seria o acompanhamento desse processo, início, meio e fim, para garantia da eficiência e eficácia. A gente poderia classificar os processos, pessoal, em 3 tipos. Processos primários, de apoio e de gestão. O que são os processos primários? São aqueles que geram valor diretamente para o cliente externo. Então, exemplo, vender um produto, entregar um serviço. Então, a gente pensando lá na ponta, o cliente recebendo. Isso é um processo primário. Mas para que esse processo primário aconteça, às vezes eu preciso de processos de apoio, de suporte acontecendo, que é essa nossa segunda classificação. Então, processo de apoio, como o próprio nome diz, é aquele que dá suporte ao processo primário, que é o principal. E o cliente ele não participa, ou ele não visualiza o processo de apoio acontecendo. Então, a gente tem, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção na empresa necessário para que o processo primário aconteça, o gerenciamento de tecnologia da informação, que hoje em dia todas as empresas contam com algum aspecto tecnológico e precisam desse gerenciamento, né? Processar folha de pagamento, enfim, muito, muito parecido com áreas administrativas ou áreas de logística, áreas de manutenção, processos de apoio estão muito ligados a isso.
E não menos importante, a gente tem os processos de gestão, os processos gerenciais, que vão dar um direcionamento aos outros dois processos, que vão definir métricas, que vão dizer estratégias, objetivos futuros, enfim. Né? Então, mesmo quando a gente está trabalhando aí com a criação de um projeto, por exemplo, a gente está dentro de um processo de gestão. Quando uma empresa senta para debruçar ali e definir o orçamento para o ano seguinte, é um processo de gestão, que também, né, vai direcionar tanto os processos de apoio quanto os primários. Os processos, eles também possuem uma representação hierárquica. A gente poderia dizer, né, que essas representações podem ser um macroprocesso, que seria uma visão mais de alto nível, né, que vai olhar, vamos pensar assim, de cima para baixo, e vai pensar no processo como um todo. Então, imagina o setor comercial. O setor comercial de uma empresa, ele possui ali um macroprocesso. Pode ser desenhado na sua plenitude, mas que para que ele aconteça, ele vai ser um conjunto de processos menores. O processo em si é esse conjunto de atividades, né, para se atingir um objetivo específico que está contido nesse macroprocesso. Então, por exemplo, dentro da área comercial, a gente tem um processo de venda. Então, é um fragmento do que ocorre no setor comercial. E a gente ainda tem, abaixo do processo, o subprocesso, que seria a divisão desses processos em partes. Então, por exemplo, quando a gente está falando de processos de venda, a gente poderia ainda fragmentar o processo de venda em subprocessos, como, por exemplo, a emissão de uma proposta, uma qualificação de lead, que seria ali de meta, né, ou de prazo. E a gente ainda tem atividades ou tarefas que são ações, pequenas ações executadas, né, por um colaborador, ou até mesmo por um time, por uma equipe, para executar o subprocesso, que vai compor o processo e que vai ser parte de um macroprocesso. Por isso que tem essa representação hierárquica. Então, a gente tem um macroprocesso maior, composto de vários processos. Cada processo pode ser ainda subdividido em subprocessos, e a gente tem dentro de cada subprocesso atividades ou tarefas. Ali apareceu, por exemplo, preencher formulário de contato. Então, o setor comercial, antes de emitir uma proposta, talvez preencha um cadastro de cliente, por exemplo. Isso seria uma atividade, uma tarefa contínua. Por que é importante gerenciar o processo? Né? Aí entra o olhar das etapas, da sequência. Por quê, pessoal? A gente consegue ter o foco no objetivo final, que normalmente é o cliente ou a entrega do produto ou serviço. A gente consegue, quando a gente destrincha um processo, olha ele detalhadamente, a gente consegue perceber que talvez existam ações desnecessárias ou que são refeitas mais de uma vez e a gente pode tentar enxugar, melhorar isso. A gente promove padronização e previsibilidade. Então, à medida que se define um processo como padrão, início, meio e fim, a gente padroniza para que pessoas, né, façam da mesma forma. Ele facilita a identificação de gargalos ou problemas, então, às vezes, está acontecendo uma falha na qualidade, quando a gente observa o processo detalhadamente, a gente consegue enxergar onde está essa falha, tá? E ele melhora a integração entre diferentes áreas, né? Então, as quebras de silos que a gente vai ver depois. Mas, enfim, ele faz com que departamentos, setores ou até mesmo pessoas se integrem mais e melhor. Resumindo, então, falamos do que é o processo, falamos um pouco das características desse processo, falamos dos tipos de processo, né, primários de apoio da gestão ou gerencial, falamos um pouquinho da hierarquia dos processos, macro, processo, sub e atividade, e na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho na gestão propriamente dita do processo, do como se faz essa gestão. Aqui estão minhas referências, espero que o conteúdo tenha chegado bem para vocês, tá? Vou interromper aqui a minha apresentação e gravação. E aí, nos vemos em breve, ok, pessoal? Até breve.